Muito bem, agora a gente vai falar das operações relacionadas às tabelas de requisição, na requisição interna. Nós vamos começar analisando então requisição interna detalhe. E para analisar essas operações a gente já vai fazer como a gente tem feito até agora, iniciando pelo mapeamento da camada de persistência, ok? Vamos começar pela requisição interna detalhe. Aqui na tabela nós temos 4 campos, sendo a chave primária e 2 chaves estrangeiras, né? Tá ok? No nosso arquivo, na nossa classe, melhor dizendo, nós temos então a nossa chave primária, a nossa chave estrangeira, e temos 2 propriedades, sendo que uma delas é uma classe produto, que nós já efetuamos o mapeamento também, utilizando a Hibernate, e nós temos a propriedade quantidade. Então, ao invés de mapear esse int, nós estamos mapeando a classe, né? E isso daí é representado também aqui no nosso arquivo de mapeamento, que é o arquivo que a gente já viu em outras oportunidades, onde a gente essencialmente vai abrir aqui a declaração do mapeamento em Hibernate, vai declarar o nome da classe, vai declarar o nome da tabela, a chave primária, né? A relação many to one da classe produto, né? E a coluna para o qual essa relação se realiza, e as 2 propriedades, né? Aí de requisição interna cabeçalho e quantidade. Tá ok? Muito bem. Então aqui nós temos um mapeamento, né, da requisição interna detalhe DTO. Nós temos também o mapeamento do cabeçalho. Mapeamento do cabeçalho, aqui está o cabeçalho. E nesse cabeçalho nós temos 3 campos, né, que são estes 3 campos que a gente vai encontrar na tabela. A chave primária e mais 2 campos, né? Aqui nós temos então a chave primária, o campo colaborador DTO, na verdade é a classe, né? Colaborador DTO, com propriedade colaborador. Esse daí também é um campo que está mapeado com o Hibernate. E aí nós temos a data de requisição, que é um datetime, né? Além disso, a gente tem a lista de requisição detalhe, que é uma lista que a gente não vai mapear utilizando o Hibernate, porque nós vamos controlar ela pelo nosso sistema e não pelo Hibernate, né? Então aqui está declarado nossa lista de requisição detalhe. Além disso, nós temos o nosso arquivo HBM, tá ok? Esse nosso arquivo HBM, então, aquela estrutura tradicional, a Hibernate Mapping, nome da classe, a tabela para o qual a gente tem essa relação, a chave primária, o mapeamento many to one com o colaborador DTO. E aqui nós temos então a propriedade data da requisição. Então são estas as entidades persistentes e os respectivos mapeamentos das tabelas de requisição interna. Nós temos aí então, uma vez que a gente tem estes mapeamentos, nós podemos então elaborar as operações, né? E aí nós vamos ter 4 operações, as 4 operações que nós já vimos em outras oportunidades, que é a seleção por ID, persistência e exclusão. Ok? Persistência e exclusão do registro, né? Nós vamos começar então analisando a persistência, a consulta, né? E na consulta a gente vai retornar uma lista. Essa lista então a gente declara aqui dentro de um bloco try-catch, e se acontecer alguma exceção a gente retorna uma falha. Abrimos um bloco using, né, onde a gente declara uma sessão, e aí criamos então o nosso DAO genérico, tá ok? Abrindo uma sessão. Na sequência a gente retorna uma consulta, a gente executa uma consulta e retorna a lista para o resultado, retornando para o cliente que chamou, né? Próxima operação, seleção por ID. E aqui então a gente vai fazer aquela operação em que nós vamos obter os detalhes também, né? Lembrando que o ID vem como parâmetro da operação.
Nós então abrimos aqui um bloco try-catch, ok? Jogamos uma falha, em caso de exceção, abrimos um bloco using dentro do bloco try, onde a gente declara a session. Declaramos o nosso cabeçalho, tá ok? Declaramos o nosso cabeçalho, instanciamos o nosso cabeçalho, o nosso DAO do cabeçalho, da requisição cabeçalho, né? E aí então nós fazemos a seleção por ID deste cabeçalho e armazenamos aqui na variável que nós declaramos resultado, né? Na sequência, declaramos o DAO de detalhe e instanciamos esse DAO utilizando a seção que nós abrimos aqui em cima, tá ok? Na mesma variável resultado, nós vamos então acessar a propriedade lista requisição detalhe e colocar nela o resultado da consulta, tá? Da consulta aos detalhes, lembrando que nós fazemos o filtro pelo ID do cabeçalho. Muito bem. Próxima operação, salvar requisição interna, né? Persistência da requisição, que está aqui. E aí, então, também uma estrutura que se repete, né? Que a gente já viu em outras operações, é bastante parecida. A gente recebe a requisição cabeçalho, tá ok? Nós recebemos a requisição cabeçalho, abrimos um bloco try catch e jogamos uma falha em caso de exceção. E aí então nós, dentro do bloco using que a gente abriu para obter essa session, nós primeiro efetuamos a persistência do cabeçalho. Na sequência nós vamos obter, instanciar um detalhe DAO da requisição, na requisição detalhe DAO, e aí vamos obter a lista de detalhes que já estão persistidos na base de dados. Essa lista de detalhes nós vamos excluir, né? Nós fazemos primeiro a exclusão, na sequência nós vamos persistir aqueles detalhes que vieram aqui no parâmetro do método, tá ok? Da operação. E aí vamos persistir cada um destes detalhes que compõem a lista, né? Lembrando que nós vamos setar o cabeçalho, o ID do cabeçalho, e aí na sequência a gente faz a persistência, fazendo antes da persistência o merge com o objeto aqui que nós fizemos a exclusão anteriormente. No final, a gente efetua um session.flush para finalizar a operação, concluir a operação. Por fim, então, nós temos a exclusão da requisição interna. E a exclusão da requisição interna segue aquela estrutura, segue a mesma estrutura que a gente já viu em outras operações, né? Na verdade, essas estruturas vão se repetindo, né? Então nós temos aqui, recebemos como parâmetro o cabeçalho da requisição, abrimos uma seção com o nHibernate, na sequência instanciamos o detalhe DAO para a gente fazer primeiro a exclusão dos detalhes aqui. Na sequência nós criamos o nosso cabeçalho e aí efetuamos a exclusão do cabeçalho. E por fim nós efetuamos um session.flush que é para concluir a operação, tá ok? E evidentemente que se der alguma exceção aqui no meio, nós vamos então jogar uma falha para o cliente, né? Vamos executar o método de consulta. E aqui está então a consulta da requisição interna. Observe que a lista de detalhes ela não vem preenchida nessa consulta aqui. Se eu quiser acessar a lista de detalhes, eu vou pelo ID, né? Requisição interna ID. E aí então, se ela tiver lista de detalhes, a lista vai vir aqui na consulta por ID. Neste caso aqui, cabeçalho 1 tem apenas 2 detalhes, tá ok? Era isso, na sequência a gente continua.